dizer que a população que se faz presente aí pelo silêncio, e a segurança vai ficar aí a cargo da Polícia Militar. Nós fomos orientados pelo comando da polícia que a segurança é por conta deles, então desde já fica por responsabilidade do comando da Polícia Militar para tomar as suas providências cabíveis aí, com o comando da Polícia Militar. Muito obrigado. Também agradecer às autoridades, a presença do ex-prefeito Ayrton de Valim, do atual prefeito José Carlos Gomes, agradecer ao doutor Cristiano Calixto, da cidade de Campo Mourão. Muito obrigado pela presença, inclusive já foi assessor jurídico desta casa e prestou um relevante serviço. E também ele vai fazer a defesa oral do ex-prefeito Ayrton Antônio Ignorinho, o doutor Arno Valério Ferrari. Na ordem do dia. Na ordem do dia nós temos a revisão da lei orgânica e o regimento e em seguida a votação, a leitura do relatório da comissão. Secretário comandante. Projeto de lei número 01 de 2018, de autoria do Legislativo, que disciplina sobre a atualização da lei orgânica, e o projeto de lei 02 de 2018, de autoria do Executivo do Legislativo, que disciplina sobre a atualização do regimento interno da Câmara. Consultar a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é o presidente Valdecir Costa. Dispensa para o senhor, presidente. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Vladimir Rossiel de Matos. Dispenso parecer. Presidente da Comissão de Legislação e Redação, Noel de Souza Pereira. Dispenso parecer. Em discussão, Bruno. A palavra está ali. Vereador Wilson. Presidente, vereadores, todos se fazem presente. Nós sabemos que é em 2 turnos a votação e eu não tenho nenhuma cópia dos artigos que está se mudando, ou seja, está alterando. Então eu gostaria de pedir Vossa Excelência que amanhã eu quero uma cópia, não tenho nada contra o projeto, porque eu não li, para mim poder decidir meu voto na segunda sessão. Obrigado. Nada, vamos acatar a sua solicitação. O senhor não compareceu na audiência pública e muito menos na sessão extraordinária para discutir a matéria. E tenha prazo para nós fazer a revisão da lei, como o senhor sabe, foi aberto o prazo. Nenhum vereador apresentou nenhuma emenda, nem a sociedade civil, nem sindical, nem ninguém, e só mesmo o município manifestou. Em discussão, a palavra de Galego. Ninguém mais fazendo uso da palavra em votação. Quem estiver de acordo permanecer sentado e quem não estiver que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão. Em seguida, nós vamos ouvir a leitura do relatório da Comissão de Finanças sobre as contas do ex-prefeito Ayrton Antônio Ignorinho. Auto 01/2018, processo legislativo de julgamento de contas do Poder Executivo, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal Legislativa da cidade de Nova Gama do Estado do Paraná. Parecer. Prestação de contas do exercício financeiro de 2014. Prestação de contas do exercício financeiro de 2014. Relatório. Consta nos termos do ofício número 2162 de 2017, firmado pela senhora Rosana Crisina Nogueira, diretora de gabinete da presidência do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dando conta nos termos do acordo de parecer prévio 531 de 2017, segunda Câmara, cuja conclusão recomenda a regularidade das contas do Poder Executivo Municipal de responsabilidade do senhor Ayrton Antônio Ignorinho, referente ao exercício financeiro de 2014. Com efeito, antes disposto da legislação vigente, foi amplamente divulgado o referido parecer prévio, cujo processo foi encaminhado para esta comissão permanente para o respectivo parecer.
Em seguida, esta comissão permanente, visando a regularidade processual, promoveu o despacho, onde determinou-se a devida atuação dos presentes autos em respeito ao princípio do devido processo legal. Ainda foi determinada a notificação do interessado ex-prefeito municipal, Ayrton Antônio Agnolin, para querendo a presente defesa prévia, assegurando o contraditório e ampla defesa. Em seguida, o responsável pelas contas de 2014 protocolou junto a esta comissão manifestação escrita, onde reiterou os fundamentos do próprio acordo de parecer prévio do Tribunal de Contas, afirmado que não houve nenhuma irregularidade que pudesse causar dano ao erário, razão pela qual espera que esta Casa de Lei mantenha a decisão do Tribunal de Contas. Além disso, a manifestação escrita do interessado foi requerido que as intimações sejam efetuadas pessoalmente pelas razões que expõem o que será deferido e acatado. Fases: instrutório e probatório. Em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica Municipal e no regimento interno da Câmara Municipal, o senhor ex-prefeito Ayrton Antônio Agnolin foi notificado para que, em querendo, apresentar a defesa prévia, indicando as provas que pretendia produzir. A defesa foi tempestivamente apresentada, conforme as razões anexadas, manifestando-se em substância no sentido de que deve ser mantido o acordo de parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, oportunidade em que não protestou por provas documentais e não protestou por ouvida de testemunhas. Conforme o regimento interno dessa Casa de Lei, será exposto o voto abordando as questões mencionadas no acordo de parecer prévio e nas defesas. Voto do relator. A Constituição Federal, ao tratar da fiscalização dos atos do Poder Executivo pelo Legislativo, através do sistema de controle externo, dispõe, por sua vez, o artigo 18 da Constituição Estadual, em tudo similar com o texto da Carta Magna, da Magna Carta, reforça a finalidade e a importância do parecer prévio do Tribunal de Contas como órgão auxiliador de controle externo. Com efeito, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Especificamente, no caso em exame, se trata de análise das contas relativa ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-prefeito municipal Ayrton Antônio Agnolin. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do ofício número 2162 de 2017, cientificando esta Casa que, através do acordo de parecer prévio no 531 de 2017, resolveu opinar pela regularidade com ressalva das contas do Poder Executivo. A ressalva constante nesse acordo de parecer prévio diz respeito a equívoco no registro do passivo atuarial, nas contas do passivo não circulante, provisões de longo prazo e também da entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM-AM com atraso. De imediato, há que se considerar que o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ante o princípio da simetria, adota o disposto no artigo 71 da Constituição Federal, no sentido de que o controle externo será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, a qual compete. Motivo para a desaprovação. Definidas as competências de cada ente, isto é, a do Tribunal de Contas em emitir o parecer prévio sobre as contas do Poder Executivo e aos órgãos da administração direta e do Poder Legislativo Municipal em apreciá-los e julgá-las, passaremos de imediato ao exame da matéria propriamente dita, notadamente da causa motivadora da recomendação pela desaprovação das contas do Poder Executivo Municipal e exercício financeiro de 2014, ante as razões adiante mencionadas. A propósito, o acordo de parecer prévio 531 de 2017, segundo a Câmara, textualmente diz: resta abordar os motivos que ensejaram a sua conclusão. Ao elaborar a instrução número 852 de 2016, primeiro exame, os técnicos do Tribunal de Contas concluíram que haviam restrições nas contas do exercício de 2014, em face da falta de registro do passivo atuarial nas contas do controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio de previdência social, tendo como base fonte de critério a Lei Federal número 4.320 de 64, no capítulo 4
4 e a Lei Complementar do Estado do Paraná, número 103 de 2005, artigo 87, inciso 3, combinado com o parágrafo 4º. Neste item, a Diretoria das Contas Municipais identificou que as provisões matemáticas previdenciárias constantes no laudo autorial são de R$ 7.390.425,98, cujo valor em nenhum momento aparece no balanço patrimonial ou sequer foi registrado na contabilidade, permanecendo o valor integral como diferença passiva de restrição e, consequentemente, passivo de irregularidade nas contas de 2014. Após a emissão da referida instrução pela DCM, o interessado Ailton Antônio Aguinolin, no âmbito do Tribunal de Contas, apresentou contraditório, onde também não demonstrou a regularidade do apontamento do primeiro exame, permanecendo as contas com irregularidades. Haja vista que a Coordenadoria de Fiscalização Municipal, por seu técnico, analista e coordenador, concluiu que, apesar dos esclarecimentos e documentos enviados pelo interessado em consulta ao SINAM, verificou-se no balanço contábil de 2015 que a entidade não regularizou o item conforme deveria, a fim de não comprometer os resultados da entidade. Finalmente, tendo em vista o não saneamento do item de irregularidade, a questão permanece passível da multa prevista no artigo 87, inciso 3, com o parágrafo 4º do mesmo artigo, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar 103 de 2005, em face da constatação de ato irregular. Artigo 16, inciso 13b, que não enseja a imputação de débito ou reparação de danos, mas enseja a improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei 8.429 de 92. Ainda é importante reconhecer a existência de ato doloso contrário à lei e ao regulamento quando não foi sanado o item de irregularidade e, consequentemente, não foi sanado o ato considerado de improbidade administrativa. A fiscalização e o controle. Conforme dispõe o artigo 31 da Constituição Federal, uma das atribuições do Poder Legislativo Municipal é a fiscalização dos atos do Poder Executivo, a qual será exercida mediante auxílio externo. O sistema de controle externo adotado pela Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a quem compete a emissão do parecer prévio. Por outro lado, é extremamente relevante o parecer prévio do Tribunal de Contas, haja vista que os mesmos definirá a qualificação do quórum da deliberação, isto é, o mesmo só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Com essas considerações, o fato do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do acorde de parecer prévio 531 de 2017, segunda Câmara, da lavra do emitente relator conselheiro Artagão de Matos Leão, recomendando a aprovação das contas com ressalva do Poder Executivo do município de Nova Cantu referente ao exercício financeiro de 2014. Entendo pelas razões já mencionadas, não deverá ser mantido esse posicionamento nessa Casa de Lei de Nova Cantu, Paraná. Desse modo, este relator entende não estarem presentes as condições de relevância, conveniência e oportunidade, não havendo como deixar de reconhecer o posicionamento incorreto do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Essas razões ensejam o voto deste relator no sentido de se recomendar a desaprovação das contas do município de Nova Cantu no exercício financeiro de 2014 de responsabilidade do ex-prefeito municipal Ailton Antônio Aguinolin, nos termos do decreto legislativo em anexo, sugerindo idêntico posicionamento aos demais membros da comissão. Conclusão da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, reunida nesta data, acolhe pelos seus próprios fundamentos o voto do relator, manifestando-se pela desaprovação das contas do Poder Executivo Municipal de responsabilidade do Sr. Ailton Antônio Aguinolin, referente ao exercício financeiro de 2014, conforme decreto legislativo em apêndice. Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2018, vereador Valdeci José de Costa, presidente, vereador Rogério Aparecido Gomes, relator, e vereador Eugênio Schelling, secretário. Antes de passar a palavra ao ilustre advogado que vai fazer a defesa do ex-prefeito, quero, em rápidas palavras, agradecer à Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira,
que tem como presidente Valdecir Gilcoski, o relator Rogério Gomes e o secretário Eugênio, pelo trabalho prestado por essa casa. Nós recebemos essa documentação do Tribunal de Contas com um prazo de 60 dias, independentemente de leitura em plenário, para que fosse julgado. Esses vereadores chegaram agora nessa casa, o primeiro ano de mandato, e fizeram o seu trabalho corretamente. Não houve nada irregular no processo. Foi feito o devido processo legal e a ampla defesa. Esses estão de parabéns por não cercear a defesa e fizeram dentro do prazo legal. Portanto, meus parabéns ao trabalho da comissão. E nesse instante eu passo a palavra para que faça a defesa oral do ex-prefeito, o ex-vereador de Balinha, o doutor Arno Valério Ferrari. Com a palavra, doutor. A nossa lei diz que até por uma hora, bem que o doutor não vai, demora longe, não vai ficar uma hora, doutor. Mas também, se ficar, é a lei que dá o seu direito. Muito obrigado. Obrigado. Vamos procurar ser rápido, né, porque está chovendo, nós temos que ir embora. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, cumprimentando Vossa Excelência, o vereador Nivaldo, cumprimentando o prefeito municipal que está presente, o presidente da comissão, o vereador Valdecir, os demais membros da comissão, os demais vereadores, a Polícia Militar que está aqui para promover a segurança, como você disse no começo, e a população. É sempre interessante e bom que a comunidade participe dos eventos, porque a gente sempre vai às câmaras de vereadores, nas reuniões importantes dos municípios, e cotidianamente a população não participa. Eu acho que aqui também acontece isso, que algumas vezes vocês fazerem reuniões com poucos ou nenhum político no plenário. Então é importante que a população participe, até porque ela tenha a real dimensão e o conhecimento daquilo que se expõe na realidade. Porque normalmente, numa cidade menor, ou até mesmo numa cidade de médio porte, o disque-disque é que acompanha a maioria das informações que chegam ao ouvido da população. Aqui eu tive a satisfação de ter recebido um telefonema do Dr. Cristiano Calisto, que vários de vocês já conhecem, na sexta-feira, dizendo que no seu escritório está o Aguilorim com um problema para ser defendido perante essa Casa de Leis. O Dr. Cristiano está impedido da advocacia porque ele hoje ocupa o cargo de secretário municipal de Campo Mourão de fiscalização, acumulando com o cargo de coordenador-geral do município. Então esse é um dos impedimentos de se exercer a advocacia. Mas com muita honra, ele me procurou, eu conversei, tomei pé do processo, e cotidianamente a gente tem que expor que muitas vezes nós somos procurados para fazer o patrocínio de causas injustas, de causas que a gente não conhece porque a gente não acredita. E eu não pego essas causas, o Cristiano me conhece bem, ele sabe que eu não tenho o interesse de patrocinar aquilo que eu não acredito. Mas quando eu li o parecer, o relatório da comissão, quando eu li atentamente o acordo do Tribunal de Contas e o parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas, eu percebi que havia um equívoco da comissão, com o devido respeito, na análise daquele relatório. Porque ele pensou, de dentro de um relatório de várias páginas, o parecer técnico de 3 linhas de um técnico da antiga diretoria de contas municipais. Mas esqueceu-se de trazer no relatório, que foi lido aqui pela secretária, a decisão do Tribunal de Contas, a decisão dos desembargadores, dos conselheiros do Tribunal de Contas, que embasaram o pedido que seja mantida, aprovada as contas de 2014. Foi essa a orientação para Vossas Excelências.
que as contas de 2014 do ex-prefeito Aguinorim sejam mantidas como aprovadas. Por quê? Apesar da singela defesa do ex-prefeito, quando foi comunicado por essa comissão, presidente, ele veio de próprio punho e redigiu uma página nem completa para se defender de algo tão grave, demonstrando que, acreditando na decisão do Tribunal de Contas, isso seria seguido por Vossa Excelência. Se enganou, porque o parecer, o relatório e o voto é pela desaprovação das contas, mas pela aprovação das contas baseada em uma coisa: ato doloso e improbidade. Em nenhum momento, nem no acordo, e tampouco na posição daquele técnico que foi levado em consideração para embasar o relatório de vocês, há a menção de dolo ou de improbidade. Isso não existe. Para existir o dolo, tem que ter má fé. O que houve aqui, senhores, nós não podemos confundir improbidade com simples ilegalidade. E nesse caso, pior ainda, não há ilegalidade. Há apenas uma irregularidade, cometida não pelo ex-prefeito, pelo contador, que lançou inadvertidamente a conta dos 7 milhões e pouco numa rúbrica errada. E isso, a justificativa que vocês estampam no relatório, é que no referido ato de improbidade houve tipificação e qualificação de dolo. Mas o que é o dolo? Má fé? Má fé é imputada a alguém por ato de outro? Qual é a culpa? E eu pergunto para o presidente dessa Casa de Leis e pergunto para o atual prefeito: qual é a culpa ou o dolo dos senhores quando alguém, um dos seus subordinados, um funcionário público, lançar uma conta ou uma informação ao Tribunal de Contas de maneira equivocada? Talvez vocês possam falar que a culpa é por ter escolhido mal, escolhido errado o seu assessor. Talvez, mas essa não é a principal. Nós não podemos impor a uma pessoa, por uma questão política e não técnica, que ele seja acusado de má fé. Não nesse caso. Provar-se-á na sequência que o caso em tela não houve dolo, sequer culpa pelo erro de registro e lançamento de valores nas provisões matemáticas financeiras previdenciárias, que foram lançados numa conta passivo não circulante, provisões de longo prazo, quando deveria ter sido lançado nas contas de controle do município. O dinheiro está lá. O que aconteceu é que ele está numa outra conta. Ele está numa conta vinculada equivocadamente pelo contador e não pelo ex-prefeito. Se no departamento contábil do município houve um entendimento contábil, é bom que se frise, que aquela conta tinha que ir para aquela rúbrica, que lançamento teria que ser feito em conta de outro que o prefeito tivesse atuação. Algum de vocês tem dúvida que ao se realizar a contabilidade do município, e não só desse, de qualquer dos municípios desse país, alguém leva ao prefeito para dizer: ó, prefeito, eu estou aqui com uma dúvida, eu janço nessa conta contábil ou na outra conta contábil? O prefeito, provavelmente, iria falar para o contador: isso é um problema que o senhor resolva, porque foi contratado para isso e a sua função é essa, não é minha. A decisão tomada no Tribunal de Contas, houveram duas contratações: um atraso e o outro se deu em relação ao despacho da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, que não havia sido regularizada a situação
Contudo, excelências, não houve e não se trouxeram ao processo parte do despacho do Ministério Público, no qual se entendeu que havia erro formal de lançamento. Eu peço vênia para ler só um pedacinho desse despacho. Ministério Público, Promotor de Justiça. Em relação à única irregularidade remanescente, concernente à falta de registro do passivo atuarial das contas de controle no sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS. Considerando que houve erro na correção com o registro do passivo a longo prazo, do exercício 2015, e como se trata de falta de natureza formal, que não resulta, senhores, é o parecer do Ministério Público, que não resulta em dano ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão, é possível a sua conversão em ressalva. Isso não foi lido pela comissão. A comissão leu que um técnico, uma altura dada do processo administrativo, entendeu que estava mantida a irregularidade porque o prefeito, em vez de lançar numa conta, ele lançou em outra. Mas e aí? Eu faço aqui um parênteses para dizer, o prefeito estava ali fora comentando da dificuldade de se trabalhar com o Ministério Público ultimamente. E não é só aqui. O prefeito Tauílio de Campo Mourão, quem eu tenho a honra de atendê-lo no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, vive nos dizendo que às vezes ele tem vontade de entregar a chave do município para o promotor de justiça, que ele vai lá administrar. Que todo santo dia chegam 3, 4 comunicados, ofícios, pedindo providências do prefeito, como se fosse fácil. Então, se o Ministério Público, em tempos de Lava Jato, vem num processo como esse, o Tribunal de Contas, e eu vos digo, com a experiência que eu tenho no Tribunal de Contas, os maiores e as mais dificuldades que nós nos encontramos são a defesa dos pareceres dos promotores de justiça. E nesse caso, o promotor de justiça veio ao processo e disse: não há dolo, não há crime, não há sanção a se colocar o ex-prefeito. Há um erro administrativo que deve ser sanado oportunamente. Foi isso que ele fez. Na sequência, o processo foi levado para voto no plenário do Tribunal de Contas. E no voto, que também foi esquecido pela comissão, aqui dessa Casa de Leis, de ser demonstrado, o relator votou, seguido por todos os outros conselheiros daquele tribunal, apenas pela ressalva de que o atual gestor, o atual prefeito, deve corrigir contabilmente os lançamentos, dando-lhe um prazo de 60 dias. E aí eu peço, venha novamente para ler um pedacinho só do voto do relator do Tribunal de Contas. Conforme, abre aspas, conforme apurado nos autos, restou demonstrado que o responsável tomou a iniciativa no sentido de efetivar a contabilização do passivo atuarial. Ele fez. Não há erro, não há dolo. Ele cumpriu. Referente às provisões matemáticas previdenciárias, conforme observado na relação dos lançamentos contábeis demonstrados no contraditório. A Prefeitura da Prefeitura de Nova Cantu enviou o contraditório comprovando e elaborado por seus funcionários, comprovando que o prefeito tinha agido conforme a lei, pois os registros foram realizados nas contas do passivo não circulante, provisões a longo prazo, quando deveriam ter sido realizados. Considerando apenas que em parte os argumentos apresentados pelo Ministério Público, ele nem atendeu ao Ministério Público aqui, porque o Ministério Público queria que o gestor tivesse sofrido uma multa.
uma vez que não se trata de uma falha meramente formal, como afirmado, tendo em vista que o responsável procedeu a todos os registros, ainda que equivocados. Então o Tribunal de Contas entendeu que houve um equívoco do gestor Aguinolin, e não um dolo, uma má-fé, uma intenção de lesar o município, de lesar servidores municipais, um equívoco. E entendemos por ressaltar o bem com a determinação para que, no prazo de 60 dias, se comprove os ajustes contábeis. Portanto, concluímos pela regularidade do bem, com a ressalva. Então, senhores, o que se verifica é que tão pouco houve multa aplicada ao gestor. E isso não funciona assim no Tribunal de Contas. Falando português mais claro um pouco. Não há como sair de dentro de um processo no Tribunal de Contas, de prestação de contas, sem uma multa, prefeito. O senhor estava falando que veio aqui hoje para assistir, porque o senhor acha que no futuro vai estar se defendendo aqui no plenário da mesma maneira. Eu acredito que sim. Porque eu não conheço vários prefeitos, tendo alguns, que com a melhor das boas intenções tenham passado por essa lide administrativa sem sobrar ranço para resolver no futuro. Senhores vereadores, o Tribunal de Contas tem todo um corpo técnico, cabidal técnico jurídico para verificar contas municipais. Eu não tenho dúvida da competência do corpo técnico dessa Casa de Leis, mas que não podemos equiparar uma com a outra. Não é possível que o entendimento seja contrário àquele decidido lá no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas foi criado para auxiliar na fiscalização das contas municipais, entre outras coisas. E é formado por servidores técnicos de altíssima qualificação profissional, por conselheiros de notório saber jurídico. E foram eles que analisaram, por final, as contas do Aguinolin. São extremamente preparados para o exercício da função que exercem. E ao decidirem, pela ressalva de apenas determinar que o atual gestor, sem aplicar nem sequer multa ao Aguinolin, entenderam que não houve qualquer tipo de culpa, quanto mais dolo. A palavra dolo, a palavra improbidade deve ser riscada da data vênia do relatório. Ela extrapolou os limites do relatório do Tribunal de Contas. Você entrou-se numa seara jurídica civil, naquela que uma ação procura penalizar aquele administrador corrupto pelo ato de improbidade. E até nessas mesmas, quando nós procuramos a defesa de quem nós patrocinamos, quando a gente comprova numa ação de improbidade que não há dolo, que não há enriquecimento ilícito, que não há má-fé, nesse caso, não há sanção. E aqui resta mais evidente, a despeito da vontade popular, dos anseios, nós temos que observar a lei. Nós temos que observar aquilo que foi feito. Nesse 29, que é a lei da improbidade, que eu não vou citar o artigo aqui, pela questão de tempo, excelente. Mas o referido inciso primeiro traz em seu dispositivo entendimento diverso daquele que é pretendido por essa comissão. No contraditório ofertado junto ao Tribunal de Contas, restou comprovado que não houve ato ilegal, tendo havido, repito, erro de lançamento em qual as contas deveriam aparecer as provisões previdenciárias. Devemos, de igual maneira, repisar que não é o gestor quem faz a contabilidade do município.
Assim, a mera irregularidade de lançamento, como reconhecida no acordo, não enseja punição ao ex-prefeito. Não havendo ato ilegal e havendo reconhecimento de erro de lançamento, repita-se, da qual o atual prefeito já foi intimado para regularizar em tempo oportuno, como pode haver ato de improbidade a ser imposto ao ex-prefeito? A teoria nos ensina que o gestor irresponsável é aquele que macula, fere, atinge, agride a moralidade pública, sendo improbo um administrador que favorece terceiros, pratica a concussão ou é um instrumento de corrupção. Nesse caso concreto, aonde nessa frase se amolda a figura do ex-prefeito? Ato do qual, repita-se, fora realizado por funcionário público no exercício da sua função, que é o contador. Aonde se amolda esse crime que é alardeado no relatório da comissão? Não se tolera. Bom, a legalidade das ações do prefeito jamais poderá ser equiparada, taxada, esculpida de improbidade administrativa, como diz no relatório. O relatório, novamente, não deveria ter citado improbidade, não deveria ser citado dolo. Não é função do relatório. A função é se ater àquilo que diz o relatório do Tribunal de Contas. É isso que está em seu julgamento. O que foi feito nas contas municipais de todos aqueles artigos, que são centenas, se não milhares de lançamentos, o tribunal encontrou duas falhas administrativas no ano de 2014. Quais sejam o atraso no envio das informações, que também, repita-se, não é de responsabilidade pessoal do prefeito, que quem faz o envio das comunicações é o servidor público. E no município pequeno, do porte de Nova Cantu, eu acredito que seja um só. E se naquele dia de mandar a informação, ele ficou doente, ou um filho ficou doente, ele não teve que se ausentar, e aquilo passou sem mandar e foi mandado mais para frente. Qual é a responsabilidade do prefeito? Ele deveria ter descido, informado pelo funcionário, ele decide ir na frente do computador para fazer ato que ele nem sabe como faz. Nem senha tem para isso. Qual é a responsabilidade do gestor nisso? Culpa. Por quê? Porque escolheu mal o contador que lançou errado. E erro, o ser humano é passivo de erro. Mas na conduta culposa não se enseja a responsabilidade do ex-prefeito por improbidade administrativa. A negligência, a imprudência ou a imperícia, embora possam ser consideradas irregulares e portanto passíveis de sanção, presidente, como no caso comumente é a multa, não são suficientes para ensejar a punição por improbidade. O ato ilegal só adquire os contornos de reprobabilidade quando a conduta fere os princípios constitucionais da administração pública, coadjuvada pela má intenção do administrador, caracterizando a conduta dolosa. Qual foi a má intenção do prefeito, do ex-prefeito Abandoni? No qual foi mandada a informação numa rúbrica errada. Mas estava lá a informação. Tanto que ela tem que ser corrigida pelo atual gestor, sob pena de daqui a um ano ele está aqui com as contas reprovadas pela falta de informação correta desse valor, que à época era 7 milhões e pouco e hoje passa de 15. É o dinheiro da Previdência Municipal, que está lá, não foi tirado um centavo. Não é isso que se discute. O que se discute, basicamente, aqui é um erro de lançamento, reconhecido pelo Tribunal de Contas, e não levado em consideração pelo relatório da comissão. O relatório da comissão não citou, ou citou ao largo, qual seria a manifestação, assim como citou a manifestação de um técnico de poucas linhas no meio do processo.
Por que não citou a posição do Ministério Público, do Promotor de Justiça, que é o fiscal da nossa lei? Por que não citou a posição do acordo final, onde os conselheiros, todos com mais de 60 anos de idade, todos que analisaram centenas de milhares de contas de municípios do estado do Paraná, todos entenderam por unanimidade que não havia crime, que não havia erro, que não havia nada a ser imputado ao ex-prefeito Agnolim. E aí volta o processo com a recomendação de se aprovar as contas de 2014. Com a recomendação de se aprovar as contas. E a comissão, através do seu departamento técnico, acha dentro do processo uma frase e diz: não, o prefeito agiu com dolo, o prefeito agiu com má fé, o prefeito induziu-se a dizer que aqui o prefeito fez um erro, sem dizer onde foi parar os 7 milhões e pouco de reais. Bom, excelência, estou no prazo aí. Quase? Então vamos correr, né? Então, excelências, verifica-se que a decisão da comissão é meramente política. Não tem embasamento legal. Procurou num parecer isolado, repita-se, reprovado pelo notório saber técnico dos conselheiros do Tribunal de Contas, procurando, quem sabe, tornar inelegível o ex-prefeito Agnolim para as próximas eleições. Ocorre, excelências, que mesmo mantida a decisão da comissão, nesse sentido ela se mostrará inócua, na medida em que no Tribunal Eleitoral há um entendimento de que, não havendo dolo, e não há, como eu bem lhes expliquei, e lesão ao erário, que também não há, que o dinheiro está lá, ainda que em rúbrica diferente, nos atos que ensejaram reprovações de contas de gestores municipais, não há o impedimento do registro de candidatura. Eu diria ler 10 acordos, 20 acordos nesse sentido, mas vou privar por causa do tempo. Assim, se a intenção é de tornar inelegível o ex-prefeito, a decisão que se pretende é ineficaz. Pior ainda, excelências, ela é injusta, porque ela não ataca o mérito da aprovação das contas. Ela foge do contexto da aprovação de contas. O relatório não demonstra nada da prestação de contas. Ele pinça uma frase de um técnico do tribunal, e nessa frase ele embasa sua decisão. Volto minha atenção ao fato que Vossa Excelência, em própria carne, sofreu a injustiça de ver suas contas reprovadas e buscou, com o patrocínio do Dr. Cristiano Calisto, a reparação do injusto. E lhe pergunto: é justo reprovar as contas ora perquiridas por seus meras irregularidades de lançamento? É justo lançar o nome do denunciado no rol de prefeitos ineficientes por mera vontade política e não técnica? Haveria algum dolo de sua parte, excelência? Não da dele. Se aqui nessa Casa de Leis, que também é submetida ao crivo do Tribunal de Contas nas áreas de suas contas, houvesse um lançamento equivocado nas diversas contas, ou seria caso de mera irregularidade? Teria o senhor dolo pela função ineficaz de um subalterno? Igualmente, pergunto a Vossa Excelência, o vereador Edivaldo, que teve seu saudoso tio Martim Krupek como novo prefeito dessa cidade, na qual as contas de exercício de 1997, que foram aprovadas com ressalvas, somente em 2008, teria justificativa para que, em sede da Câmara de Vereadores, reprovarem suas contas, que não foi feito naquela época? Teria ele agido com desonestidade ou corrupção quando se doou em prol da comunidade dessa cidade e enfrentou o caminho árduo no Tribunal de Contas
até ver suas sanadas irregularidades apontadas? Teria ele, eu pergunto, vereador, agido com má fé ou dolo? Ou teria sido vítima da ineficiência técnica, muitas vezes assolos administrativos municipais? E eu lembro, excelência, que o Martim, eu conheci seu tio, morreu antes de ver sanado esse problema do Tribunal de Contas. Há um despacho de um conselheiro dentro do processo que a sua tia teve acesso aos autos para poder promover uma defesa. Então, todos nós sabemos, senhores, e vocês principalmente que são vereadores, o prefeito, o ex-prefeito, os sacrifícios que são infligidos aos cidadãos que labutam nos cargos eletivos. Que se diz muito, principalmente das redes sociais, das quais muitas vezes nós não conseguimos ter defesa. Porque as pessoas se escondem atrás do computador e não falam mais frontalmente quando tinham direito do contraditório. Nos municípios de menor tamanho, e isso não é demérito, nós labutamos em municípios de diversos tamanhos, temos amigos e familiares em diversos tamanhos. São maiores as injustiças praticadas contra os homens de boa vontade que se atrevem a exercer cargos públicos em prol da comunidade. Nós sabemos as cobranças que vocês têm no dia a dia. Certamente essas decisões, como a tomada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, afasta as pessoas bem intencionadas que ficam à mercê de decisões meramente políticas e desproporcionais. Os cartazes perdem justiça, mas a justiça, na acepção da palavra, tem que ser dada aquilo que é justo. Não se está aqui condenando a administração do ex-prefeito aqui do Olinda. Está aqui se colocando sobre o parecer do Tribunal de Contas sobre as contas municipais do prefeito de 2014, das quais apenas 2 irregularidades, uma por prazo e a outra por erro de orçamento, foram apontadas. Assim, excelências, clamo que votem rejeitando o parecer, o relatório e o voto da comissão, e acatando a decisão proferida no acordo 531/17 exarado pelo Tribunal de Contas, cuja decisão estará se aplicando a verdadeira e necessária justiça na aprovação das contas municipais de 2014. Desse modo, se assim não for feito, se os senhores, com a capacidade intelectual, com a moral que os serve, se vocês entenderem de modo diverso e mantiverem a reprovação das contas, estou terminando, se cometerá ato gravíssimo nesse plenário, nessa tribuna, para dizer do erro técnico e se justificar uma coisa que nem deveria ter sido justificada. A defesa singela do prefeito, do ex-prefeito, presidente, deu-se pelo fato de que o mesmo sempre acreditou, porque todas os pareceres do Tribunal de Contas que vieram a esse município com a intenção de se aprovar contas foram mantidas. Então ele, na sua simplicidade, na sua singeleza, sem procurar um responsável técnico, sem procurar uma ajuda, respondeu de próprio punho que, se confirmasse, poderia ter indicado testemunha, chamado aqui o contador que lançou o valor numa conta errada para que ele se justificasse perante vossas excelências. Talvez isso deveria ter acontecido, para ele justificar por que esse dinheiro está na conta tal e não na conta tal. Que culpa tem o ex-gestor disso? Nenhuma, certamente. Sabemos todos, senhores, que em causa de justiça paga, porque Deus é justo e Ele protege os justos. Muito obrigado. Agradeceria o que a doutora. Deus protege os justos. Amém. Amém.
Agora, deixa eu fazer a minha também, né? Até porque não tenho advogado e nem dinheiro. Tem que ser eu mesmo. Naquela época foi realmente o que aconteceu. Nosso departamento pessoal da Câmara, o pagamento era com cheque, e fez o cheque a maior valor e passou do pagamento do vereador R$ 26,13. No mesmo mês, no mesmo final do mês, o contador percebeu que a Câmara, que todos os 9 vereadores da época, tinha recebido R$ 26 a mais. Correu na prefeitura e fez um DAC, todo mundo tem o documento até hoje. Inclusive o vereador Wilson devolveu dele na época e o prefeito atual hoje era vereador naquela época e devolveu também. Os 9, no mesmo mês. Mesmo assim eu paguei um preço muito caro por muitos anos, por R$ 26. Não é milhões de reais não. Mas eu vou passar para o relator da comissão que dê o seu esclarecimento e o voto. Boa noite, senhor presidente, vereadores, população aqui presente, prefeito, aí vice-prefeito, aí com Antônio Molina. Quero dizer assim, que o doutor está preparado, né? Ele é advogado, está preparado para fazer o trabalho dele. Parabéns. A gente é pessoas do interior mais simples. Né? Em algum momento aqui do seu discurso, nós foi chamado de incompetente, o relatório não vale nada. Mas assim, eu quero dizer que eu pedi parecer até para advogado de Curitiba, entendeu? Eu gosto de analisar bem para me dar minha opinião. E hoje, a minha opinião, eu estou junto com o parecer da comissão. Tá? Não tenho nada contra ninguém. Pedia para o vereador concluir que o plenário se manifesta. Não tenho nada contra ninguém, muito menos político. Porque aqui dentro de Nova Cantu eu me sinto que eu não tenho inimigo, graças a Deus. Sou nascido aqui em Nova Cantu, minha mãe foi professora, se aposentou agora no ano passado, uma pessoa que tem bastante respeito por alguns alunos, que vem, abraça ela, agradeço pelo trabalho que ela fez. E se Deus quiser, quero ter os ensinamentos que ela me deu. Deixo bem claro que não tenho nada contra ninguém, mas esse parecer foi feito com muito cuidado, doutor. Entendeu? Foi feito com bastante atenção. Muito obrigado a todos vocês. Como vota o Presidente, companheiros vereadores, autoridades, prefeito municipal José Carlos, o ex-prefeito e a todos que se fazem presente. Então, senhor presidente, eu como presidente da comissão, junto com o Rod, com o Eugênio, a gente analisou esse processo durante 60 dias. Aí não foi que foi votado assim que nem o doutor falou ali. Então foi analisado, tem um furo de 7 milhões e 300 e poucos mil reais aí, que eu não sei onde é esse dinheiro, tá? Nós não conseguimos descobrir onde é que está o dinheiro. Então, como eu sou fiscal da população, fui eleito para defender a população, então estou com a população. Se for injustiça, o ex-prefeito que se defenda. Porque nós estamos aqui para fazer justiça e queremos representar o povo. Então, meu voto é sim e eu voto para a comissão. Vamos manifestar a votação. O secretário Eugênio Chiaro. Boa noite a todos, pessoal, Fair, o ex-prefeito, o advogado de defesa do ex-prefeito, a segurança bem preparada, os demais visitantes, o companheiro vereador, o presidente. Não vou fazer discurso nenhum, mas como nós fizemos, ligo e religo o projeto, se estiver errado, o juiz vai falar alguma coisa, e meu voto é acompanhando o relatório. Muito obrigado. Só mantenha a calma, pessoal, para concluir a votação. Rodrigo Cupé. Muito obrigado a vocês. Entendeu? Boa noite, presidente. Boa noite. Bom dia, companheiros vereadores. O pastor faz presente, o prefeito José Carlos, o advogado. Primeiramente, aí agradecer a você por ter lembrado do nosso saudoso, meu tio Martinho Cupé, uma pessoa que lutou, batalhou e com certeza ia fazer um belo trabalho no nosso município. Agradecer também a presença do ex-prefeito Ayrton,
aos soldados que estão aqui presentes, muito obrigado. Eu também sou favorável à comissão aí, deixo aqui o meu voto de sim, estou junto com a comissão. Vladimir Luciano de Matos, como voto? Esclarecendo ainda o vereador que sim é com a comissão, não é com o ex-prefeito. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, população que se faz aqui presente. Quero agradecer aqui a presença do prefeito municipal, a presença do ex-prefeito Ayrton Vignolim, a presença de todos os funcionários públicos e os professores, secretário Jordão e a todos vocês. E eu quero dizer que o meu parecer, analisei, né, e são 7 milhões, né, e como disse o Valdeci, esse dinheiro diz que está aqui, está lá, mas ninguém sabe onde é que está, né? Então nós temos que ser justo, né? E se está um erro aí, né, nós não podemos votar a favor. Então o meu voto é com a comissão e agradeço aí, presidente, agradeço a todos vocês, né? E fiquem com Deus. Antônio Cosme Siqueira, como vota? Senhor presidente, companheiros vereadores, população que é presente. Então, senhor presidente, o valor é muito alto, né? Nós fomos eleitos para fiscalizar o dinheiro público. É muito dinheiro aqui, na minha opinião. Também voto com o parecer da comissão. Como nesta casa sabe, quando a cassação de mandato, julgamento de contas de ex-prefeito, é quórum qualificado e o presidente da casa tem que votar. Nesse caso, com a nova Canto Nova, eu voto com a Comissão de Finanças. Como voto? Presidente, vereadores, todos que se fazem presente, podem ver no quadro na parede aí, fui presidente por 3 vezes dessa casa, a qual Vossa Excelência acabou de citar agora há pouco, por causa de 26 reais. O CIAM tem um prazo para se prestar informações e na época também eu perdi o prazo e acabei tendo as contas aprovadas com ressalva nesta casa. Agora, quando se fala de 7 milhões e pouco, todos nós sabemos que é o Fundo de Previdência do Servidor Público Municipal. Todos nós sabemos isso aqui. É muito fácil. Isso tem uma comissão que administra isso aqui. É só pegar essa comissão e falar assim, olha, está em quanto esse dinheiro hoje? O Banco do Brasil está ali para prestar conta. Então, veja bem, não tenho nada contra a Comissão de Finanças que fez o relatório, mas é o seguinte, eu acho que eu cometeria uma injustiça, conhecendo o que eu conheço, votar contra o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então eu sou a favor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Mael de Souza. Boa noite, senhor presidente, nobres amigos vereadores, população aqui mais presente, prefeito atual José Carlos, ex-prefeito Ayrton Vignolim. Venho eu votar como meu amigo Vilcinho. Tenho eu lido esse documento que veio do Tribunal de Contas. Acredito eu que meros senhores, doutores, fizeram, que concluíram o que está escrito aqui, apenas não estão brincando. Escuto e vejo falar em 7 milhões. O doutor advogado explicou aonde está esse dinheiro. Claro, sim. Dúvidas se tiverem, procurem vocês ou peçam para alguém mais instruído a procurar. O meu voto é não à comissão e sim às contas de Ayrton Antônio Vignolim. Então, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Então, o resultado da votação foi 8 votos, 7 votos a favor da comissão e 2 votos contra. A conta do ex-prefeito estão reprovada em primeira discussão e não consta mais nada. Eu quero agradecer a presença de todos, da Polícia Militar.